Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque temos um Deus forte, porque temos um Deus que nós podemos confiar, porque temos um Deus que é o nosso Salvador e o nosso Redentor. E nós cremos que o nosso Redentor vive. Obrigado, Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos alimenta com a tua palavra.
E hoje nós te pedimos, Pai, alimenta a nossa fé. Alimenta a nossa fé no Senhor Jesus, Pai. Alimenta a nossa fé em Ti, ó Deus, para que nós possamos ver a Tua mão, Senhor, agindo, transformando, curando, restaurando o ânimo de pessoas caídas, de pessoas tristes e abaladas. Deus, levanta, Senhor, em nós um coração cheio de fé no nosso Deus verdadeiro, no nosso Deus forte, no nosso Deus que vai além das nossas expectativas. Oh Deus, nós queremos olhar a vitória e a esperança, mesmo quando a figueira não floresça, mesmo quando a videira não dê o seu fruto, mesmo quando a oliveira minta, Pai, nós queremos olhar para Ti, descansar em Ti e saber que o nosso Salvador vive. Nos ajuda, Senhor, a viver nesse romper da fé, Pai, nesse romper da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, do nosso desânimo, da nossa carnalidade, do nosso ser pecaminoso, Pai. Dá-nos fé, Senhor, para ver a Sua transformação, a transformação que o Senhor faz em nossas vidas. Que a Tua palavra nos transforme, nos renove, nos restaure. Que a Tua palavra nos molde, nos ensine, nos guie. Que o Teu Espírito Santo nos encha, transborde e renove em nós, Pai. Que a nossa preocupação, Pai, não seja pelas dificuldades do dia, que a nossa preocupação não seja o cansaço, as dificuldades. Que a nossa preocupação seja em ter a Tua presença em nossas vidas, em nossos corações. Queremos estar na Tua presença, Pai. O que mais importa para nós é a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Por isso enche, Senhor, da Tua presença, Senhor, cada casa, de cada pessoa que está aqui nessa devocional. Enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, com a Tua presença, Senhor, cada coração que está aqui conectado conosco, Senhor, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para sermos cheios da Tua presença, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Pai. Entregamos esse estudo que vamos fazer, Pai, do livro de Habacuque. Que o Senhor fale nos nossos corações, que o Senhor traga esperança para nós. Mesmo em meio à dor e aflição, mesmo em meio ao castigo do pecado, as consequências do pecado em nós, mas que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos, Pai. Entregamos tudo isso em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, hoje então a gente vai estudar Abacuque, só para deixar avisado, pessoal, pela sequência da leitura da nossa devocional. A nossa devocional está assim, ó, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Hoje seria Abacuque, amanhã seria Sofonias e quarta-feira Ageu e a introdução de Zacarias, né? Para a gente não perder Sofonias, amanhã nós faremos a devocional de Sofonias às 10 horas, tá? 10 horas, não é 8 horas, tá? Porque 8 horas eu tenho reunião. Então, vou ter uma reunião das 8 às 10, às 10 a gente faz o livro de Sofonias na terça-feira. Então, só para vocês ficarem cientes. Quem não puder, quem não quiser, não tem problema, pessoal, porque vai ficar gravado, né? Você pode pegar depois. Mas amanhã, então, terça-feira, a gente vai fazer Sofonias. Quarta-feira, a gente faz Ageu e Zacarias, né? Na quarta-feira, calma aí, na quarta-feira, Ageu e Zacarias. Ageu é só um capítulo. Aí a gente faz a introdução do Zacarias. Aí o resto da semana a gente vai trabalhar Zacarias. E aí Malaquias a gente começa na segunda-feira. E aí na semana que vem, Novo Testamento, aleluia. Novo Testamento, aleluia. E aí o Novo Testamento, eu penso, pessoal, o Novo Testamento vai passar muito rápido. Vai passar muito rápido. Uma porque é mais gostoso de ler, é mais fácil, tem mais ensinamentos. Eu acho que
assim, pra gente faz mais sentido o Novo Testamento do que o Velho, né? Mas, assim, a gente vai fazer muita... Eu pretendo fazer muita relação com o Velho Testamento, né? A gente lê o Velho Testamento e faz relação com o Novo, né? Eu sempre trago uma relação, vamos abrir em Efésios, vamos abrir em Gálatas, né? Mas, então, no Novo Testamento, a gente vai fazer referência com o Velho Testamento para a gente poder começar a fazer essas ligações para a gente ver que toda a Bíblia é importante, né? Não só o Novo Testamento, não só o Velho Testamento, não só os profetas maiores e salmos, mas toda a Bíblia é importante, né? E a gente deixar essa ligação, essa coisa da palavra certa, tá bom? Então, Zacarias, a gente vai começar na quarta-feira junto com a Geu. Terça-feira, então, amanhã, às 10 horas, a gente vai fazer o Sofonias, tá bom? Só para vocês entenderem como que vai andar. E hoje, a gente vai começar e terminar o livro de Abacuque. Vamos lá, Abacuque, a palavra Abacuque significa abraço, né? Eu acho que nossa igreja deveria chamar Abacuque, porque a gente gosta tanto de dar abraço, né? Então, que a gente devia chamar a igreja do Abacuque, né? De dar abraço, né? Mas, assim, como a gente não pode, a gente dá um abraço virtual. Sei lá como que é isso, né? Mas a gente tenta dar um abraço virtual, né? Aquele um abraço no coração. Como que você abraçar o coração, né? Não tem como. Né? Acho que abraço do coração é porque o coração de um fica mais perto do coração do outro, né? Assim. Mas que a gente possa entender, né? Abacuque é um livro muito interessante, que ele trabalha uma questão muito importante para nós, que é viver pela fé. E o Abacuque ele é muito realista, né? Porque ele fala que viver pela fé não é algo fácil, né? Às vezes a gente entra na vida cristã achando que, viver com Jesus é fácil, né? Porque aí, quando eu estou com Jesus, tudo vai dar certo. Não, não. Não é bem assim, não, né? A gente precisa viver uma fé realista, né? Viver com Jesus é remar contra a maré, porque nós estamos caminhando do lado oposto do mundo, né? Por isso que o mundo é um grande inimigo nas nossas vidas, né? Quando eu era jovem, eu subi uma montanha com meus amigos e aí a gente teve uma brilhante ideia. Vamos subir essa montanha dentro da água, dentro do rio, sendo que o rio estava descendo e a gente estava subindo. Brilhante ideia, né? Ideia de jirico. Já ouviu falar em programa de índio? É esse, né? E aí a gente resolveu subir o rio ao invés de descer. Então a gente imagina, subir já é difícil. Com a água vindo contra, mais difícil ainda. Na verdade, a vida do cristão é essa, né? Nós lutamos contra um sistema que está descendo por água abaixo, mas a gente está subindo. Enquanto todos pensam em viver aproveitando as coisas para si mesmo, alimentando o egoísmo, alimentando o orgulho, nós estamos lutando por ser humildes, por viver em santidade. Você entende que ser cristão é mais difícil do que deixar fluir pelas coisas do mundo, né? Por isso que eu falo para vocês que dos nossos 3 inimigos, o mais fraco é o diabo. É só você não dar força para o diabo que ele vai perder completamente a força. Porque ele não existe comparação da força do diabo com a força de Deus, né? Então, assim, o diabo é o mais fraco. O segundo mais forte seria o mundo, né? Porque a gente está inserido no mundo. E às vezes, por isso que eu falo, quando você para de crescer, olha só o que eu vou falar, pessoal. Quando você para de crescer em Jesus Cristo, você não está parado, você está descendo. Você entende? Quando você para de crescer em Jesus Cristo, quando você fala assim, eu acho que eu já estudei muito a Bíblia, acho que eu já orei demais, vou dar um tempo para Deus. Não se dá tempo para Deus, não se dá tempo para Deus, né? Por quê? Porque quando você fala, vou dar uma paradinha, não, você não está parado, você está descendo, entendeu? Então, na vida cristã, você tem que estar constantemente subindo e crescendo.
Por quê? Porque se uma hora você fala assim, vou dar uma paradinha que eu tô cansado de ler a Bíblia, tô cansado de orar, tô cansado de ir na igreja, tô cansado de buscar Deus, você para, você não para. Por quê? Porque o rio tá te levando para baixo. Porque o mundo tá te levando para baixo. Você tem a sensação de que você tá parado porque a sua percepção tá em relação à água, né? Porque a água está descendo, então você fala, não, eu estou parado, a água não está se mexendo, então eu estou parado, né? Mas em relação à terra, você está descendo, porque você está indo para baixo, né? Entendeu? Então, assim, não se para. A vida cristã é uma luta constante por crescimento. Constante. Por isso, eu sempre falo, né? Nunca olhe um texto e fale assim, não, meu filho pródigo. Mas eu já li 1000 vezes. Isso aí eu sei decor. Jonas? Jonas eu sei decor. Ixi, fácil. Jonas desobedeceu a Deus, foi engolido por um peixe, foi vomitado na terra, foi paninho, sabe? A gente muitas vezes, a gente olha para um texto conhecido e a gente fala, não, isso eu já sei. E quando a gente fala já sei, a gente começa a descer, né? Então sempre tenha esse coração ensinável, esse coração com desejo, com vontade de crescer, com fome de Deus, de querer mais da presença de Deus, né? Deus é muito bom. Então vamos lá. Então é importante a gente entender que uma coisa que o Abacuque ele fala, que é importante a gente entender, é que o nosso coração ele é traiçoeiro, né? Não confia no seu coração, porque o nosso coração é traiçoeiro. É fácil, é muito fácil confiar na nossa riqueza, na nossa força, né? Enquanto uma pessoa é jovem, tem dinheiro, ela não vai buscar Deus, porque confia na sua força física, na sua força financeira, na sua força emocional, e às vezes Deus tira tudo isso do camarada, né? Tira a força física, tira o poder financeiro, tira a sua oportunidade, sua força no trabalho, tira tudo para mostrar que nós somos frágeis e que nós precisamos de Deus. Então o versículo que marca Abacuque, né, que eu vejo que no meio das dificuldades a gente vê Deus agindo nas nossas vidas. O versículo-chave de Abacuque é o capítulo 3, versículo 17 e 18, que fala assim: mesmo não florescendo a videira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Então, assim, esse é a chave do Abacuque. Sempre que você pensar em Abacuque, você precisa pensar, preciso viver pela fé e não pelas circunstâncias, né? Então aquela música que a gente canta assim, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, não me guio por vista alegre. Essa música foi tirada de Abacuque, né? O camarada leu Abacuque e escreveu essa música, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, né? Então, assim, é importante a gente entender, né, que a vida pela fé, ela não é fácil. Viver pela fé no Senhor Jesus não é fácil, né? Então, assim, a vida pela fé não é fácil, mas ninguém falou que ia ser tão difícil, né? Agora eu tô falando, vai ser difícil, pessoal. Não é brincadeira. Não é brincadeira viver pela fé. Não é brincadeira você ter que subir um rio quando as águas estão descendo. Não é brincadeira. A gente precisa entender isso, que é importante a gente ter essa perseverança, né? Muitas doutrinas evangélicas são baseadas na perseverança dos santos, a perseverança das pessoas que buscam a Deus e que querem mais de Deus, né? Porque o mundo vai fazer você desistir, as circunstâncias vão fazer você desistir,
né? Poxa, pastor, mas eu faço tanta coisa para Deus e a coisa não anda. Poxa, pastor, eu estou aí buscando, né? Fazendo, participando do culto, mas a coisa não anda. Persevera no Senhor. Persevera no Senhor. Deus vai te dar vitória no final. Lá na frente, Deus vai te dar vitória. Eu tenho certeza absoluta. Eu posso falar isso para você. Eu tenho certeza absoluta que se você confiar no Senhor, lá na frente você vai ter vitória. Porque está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Pode ser, eu não sei se o problema que você está passando vai se resolver. Isso eu não sei, né? Porque vários problemas na minha vida que eu tentei resolucionar não se resolveram. Mas a vitória para aqueles que confiam no Senhor é certa, né? Então vamos ter isso em nossa mente. Então, o tema aqui do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. E esse versículo está escrito em Abacuque capítulo 2, no finalzinho do versículo 4, que ele diz assim, é engraçado que a palavra diz assim: o justo viverá pela sua fidelidade. E não sei se vocês lembram do que eu falei para vocês, que a palavra fidelidade, ela vem da palavra fé. Vocês lembram que eu já falei isso? Né? A fidelidade vem da palavra fé. Por isso que eu falei uma vez para vocês, na verdade não deveria falar fidelidade, devia falar fidelidade. Fidelidade, mas fica muito feio, né? Porque parece que fede. Então, assim... então é melhor falar fidelidade, que na pronúncia ficou mais bonito. Mas nunca se esqueça que a fidelidade, ela tem a ver com a fé, porque a raiz da palavra fidelidade é a palavra fé, né? Então vamos entender o seguinte: manter a minha fidelidade em Deus significa que eu estou mantendo a minha fé em Deus. Então a fidelidade seria algo concreto de uma palavra abstrata, né? Porque a fé é uma palavra abstrata. Você não consegue... É difícil entender a fé, é difícil você falar da fé como... O que é fé? Fé não é só crer. Fé é mais do que crer. Fé não é só confiar. Não, é mais que confiar. Porque você precisa confiar, você precisa crer. Mas é mais que isso, porque a fé também é um compromisso. A fé é crer, a fé é confiar e a fé é ter compromisso. Crer, confiar e compromisso é fidelidade, né? Então, quando você é fiel a alguma coisa, quando você tem fidelidade àquilo, quando você se devota àquilo, quando você confia, crê e tem um compromisso com aquilo, aquilo é fé, né? Por isso que eu sou corintiano, né? Porque Deus é fiel, né? Brincadeira. Mas é interessante, né, pessoal, que quando você, essas pessoas que torcem para um time, eles têm a sua fidelidade para com aquele time. Mesmo que o time não esteja bom, eles têm fidelidade para com aquele time. Se alguém vem brigar com você torcendo para outro time, você fala: não, a minha fidelidade está nesse time, né? E assim, eu vejo que tem uns caras aí que até transformam o time num deus, né? É muito fácil transformar um time num deus, né? O camarada tem coragem de vestir a camisa do time, mas não tem coragem de vestir a camisa de Jesus, né? Tem coragem de brigar com os outros por causa do time dele e não tem coragem de brigar contra o pecado por conta do seu Deus, né? Então, assim, algumas pessoas, alguns homens aí, e algumas mulheres também, né? Idolatram o seu time de futebol como se fosse um Deus. Por quê? Porque eles são fiéis ao time deles. Então, essa comparação é muito boa. Por quê? Porque nós somos fiéis. A nossa fidelidade em Deus define muito da nossa fé em Cristo Jesus. Então, a fé em Deus, uma coisa que o Abacuque traz para nós aqui, é que a fé em Deus nos impulsiona para a nossa vida com Deus.
A fé nos impulsiona. É por isso que essa música fala rompendo em fé, ela traz para a gente uma impulsão, nós nos impulsionamos para viver a presença de Deus. E enfatizar, uma coisa que o Abacuque faz é enfatizar a santidade de Deus e a execução do seu julgamento. Né? Então, assim, a gente vai ver que tem uma bronca, que tem, claro que tem, né? O Abacuque, ele fala contra Judá e Israel. Mas por quê? Por conta do julgamento, né? Então, vamos falar um pouco do autor, né? O autor Abacuque, a gente não tem muita referência sobre o autor Abacuque. A gente entende, olhando para o conhecimento dele sobre o templo, a gente entende que ele é um profeta que está ligado ao templo de Jerusalém, e que ele, a gente não sabe como foi o chamado dele, se ele é de uma linhagem sacerdotal ou não, mas a gente sabe pelas as escritas de Abacuque que ele foi autorizado por Deus, divinamente inspirado para escrever essas palavras. Ele tem um zelo pela honra de Deus, por conta do que a gente lê dessa palavra, e ele sempre fala, e o Abacuque fala, que o povo de Deus quebrou a aliança com o Deus, e por isso a mão de Deus pesou sobre o povo de Deus. E Abacuque, ele se coloca como um intercessor de Deus. A gente vai ver no esboço que o Abacuque, ele se coloca como intercessor, como aquele que ora pelo povo, né? E por último, eu entendo que a cura, que o Abacuque fala sobre a cura, a cura dessa doença parecia pior do que a doença. Você já teve que tomar uma injeção? Não sei se você gosta de tomar injeção, né? Mas às vezes você olha a injeção e fala assim, ah, não, eu prefiro ficar doente. Já viu gente que é assim? Você olha para a injeção e fala assim, ah, não, pode deixar, eu prefiro ficar doente. Então, é exatamente essa expressão do Abacuque. Às vezes, a cura parece pior do que a doença. Você entende? Então, assim, talvez você pense assim, poxa, mas Deus, né? Deus poderia ser um pouco mais bondoso com o povo de Israel, né? Ao invés de mandar a Babilônia massacrar eles, destruir o templo, levar eles como cativeiro, passar 70 anos no cativeiro como escravo e depois voltar, né? Mas eu pergunto para você, se você está com uma doença grave, uma doença incurável, e você sabe que tem um remédio, mas para você tomar esse remédio vai doer, vai sofrer, você prefere o quê? Morrer ou tomar o remédio? Você entende, pessoal? Às vezes o remédio parece mais dolorido do que a própria doença. Mas é porque você não conseguiu enxergar as consequências fatais dessa doença lá na frente. Não é verdade? Porque se você entendesse a gravidade dessa doença e o quanto que essa doença vai causar um mal na sua vida lá na frente, você não ia reclamar da injeção. É isso que o povo de Deus está passando. E é isso que o Abacuque está falando. Se você soubesse que se você continuasse nesse pecado da idolatria, nesse pecado da arrogância, da soberba, da corrupção, se você não passar por esse cativeiro da Babilônia, vai todo mundo ser destruído, vai todo mundo queimar no inferno. Por isso que eu digo para vocês, a gente não sabe, mas quando a gente olha para os nossos filhos a gente vê, né? A gente vê que se o menino continuar com aquela febre de 42 graus, ele vai derreter por dentro e ele vai morrer. Aí a gente vem com uma injeção. Aí com essa injeção, você sabe que vai curar. Aí o filho olha para você e fala, não, mãe, não me dá essa injeção, não me dá a injeção. Prefiro ficar doente. Claro que não. Você, como uma mãe, como um pai, prefere dar injeção dolorida de bezetacil no seu filho porque você sabe que seu filho pode morrer. Não é verdade? Vocês estão entendendo que agora, se você pensar desse jeito, o cativeiro da Babilônia faz sentido? A destruição de Jerusalém faz sentido?
as dores de parto fazem sentido, né? Então, assim, eu entendo que as dores de parto fazem sentido porque depois das dores de parto vem um bebê maravilhoso, lindo, maravilhoso para nossas vidas. Então, na vida do cristão, por isso que eu acho que Abacuque fala, a vida do cristão não é fácil, não é fácil. Porque se nós nascemos em carnalidade, se nós pecamos, nós vamos sofrer a consequência do pecado. E Deus precisa nos corrigir e tratar com as nossas vidas para que, com o tratamento das nossas vidas, nós possamos reestabelecer a nossa esperança do amanhã. Então, isso é muito importante a gente entender. E aí o Abacuque, ele traz isso, né, que eu acho muito interessante. A cura parece pior do que a doença, mas não é. Né? Tem que terminar assim, tá, pessoal? Se você deixar que a cura parece mais pior do que a doença, você vai acabar pensando negativamente. Então, a frase tem que ser assim. A cura parece pior do que a doença, mas não é. Esse mas não é faz toda a diferença, tá, pessoal? Então é importante você falar, mas não é. Então, assim, a injeção, então vamos deixar claro, a injeção, ela não é pior do que a morte que você poderia ter e de uma consequência gravíssima que você poderia ter se você deixar essa doença prosseguir na sua vida. Não é verdade? Então é isso. Vamos lá. Então, o esboço do livro de Abacuque são 3 capítulos. E o esboço do Abacuque é o seguinte: o versículo 1, ele é dividido em 6 partes. O Abacuque é dividido em 6 partes. A primeira parte, que é o capítulo 1, é o cabeçalho, é a epígrafe, é o começo da carta, do texto de Abacuque. E ele considera o primeiro versículo como a primeira parte. É tão pequeno, mas parece a primeira parte. É a primeira parte. Depois, a segunda parte seria do capítulo 1, versículo 2 ao 4, que é o primeiro lamento, né? O primeiro lamento do Abacuque. Então, ele faz um lamento. Aí, a terceira parte é a primeira resposta de Deus para com Abacuque. A terceira parte é a primeira o segundo lamento. E a quarta parte, a quinta parte, nossa, minha cabeça está toda bagunçada. Primeira parte é o cabeçalho. Segunda parte é o primeiro lamento. Terceira parte é a resposta do primeiro lamento. Quarta parte é o segundo lamento. Quinta parte é a resposta do segundo lamento. E a sexta parte é a oração do profeta. Nossa, minha cabeça deu um nó agora, de tanto primeiro e segundo que tem aqui. Então vamos lá, vamos devagar e a gente vai trabalhando isso aqui. Então o primeiro versículo é só uma frase que diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Isso é importante a gente entender, por quê? Porque esse primeiro versículo nos dá toda a direção do livro inteiro, né? A advertência revelada ao profeta Abacuque, ou seja, Abacuque foi escolhido por Deus para receber uma palavra de Deus, e essa palavra precisa ser proferida para Israel e Judá por conta da advertência que Deus está enviando para o povo de Israel. E é importante você entender, né, pessoal, que a advertência é um aviso, né? A advertência é um aviso. Então, o que está falando aqui ainda não aconteceu. É uma advertência. Se você toma uma advertência, você tomou uma multa? Não. Você não tomou uma multa, você tomou uma advertência. Se você fizer isso de novo, você vai tomar uma multa. Então, é mais ou menos isso que acontece com o povo de Israel. Os profetas, eles trazem uma advertência. Porque eles erraram. Aí o povo continua fazendo o que é errado. E aí eles vão lá e tomam uma multa. Tomou uma multa que é o cativeiro, né? E se não consertar com a multa e tomar uma outra multa, o que acontece? Perde a carteira de motorista. É mais ou menos assim, pessoal, né? É a realidade da vida. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Você primeiro toma uma advertência, é a palavra do profeta. Você não ouviu, você toma uma multa.
você continua errado, toma uma outra multa. Aí você é sentenciado, a sentença vem sobre a sua vida, né? Por quê? Porque se você não obedece à advertência, se você não é educado através da multa, você vai perder o seu direito de usufruir do seu direito, né? Entendeu? Então, assim que acontece. Então, vamos lá. Aí a gente começa com o primeiro lamento, do versículo 1 ao 4. Ele diz assim, a primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta, conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, assim a justiça é pervertida. Então, é o lamento de Abacuque. O Abacuque está aqui perguntando para Deus, Deus, por que você faz isso? Né? E eu digo para vocês que isso não é pecado, né? Quando você não entende uma coisa e fala para Deus, pô, Deus, eu não estou entendendo, por que acontece isso comigo? Por que meu filho é desse jeito? Por que minha filha é desse jeito? Por que está acontecendo isso? Por que eu não acerto na loteria logo e fico nadando em dinheiro? Tem gente que reclama, né? Tá sempre reclamando, reclama da vida. E eu acho que às vezes a reclamação não é problema, mas você interiorizar essa reclamação e concretizar ela é o problema, né? Você pode até pedir para Deus, oh Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Mas quando você transforma isso em culpa para o outro lado, aí você pecou, né? Então, assim, você pode sim desabafar para Deus. Você pode sim chorar para Deus, falar, Deus, não estou entendendo, o que está acontecendo, né? Você pode fazer isso. Muitos salmos são assim, né? E o Abacuque está trazendo esse lamento. Existe até um livro chamado Lamentações de Jeremias. O profeta está se lamentando. Pô, Deus, por que está assim? Por que minha vida está assim? Não queria estar assim. Por que minha saúde não está boa, né? Então, o lamento não é o problema. O problema é você transformar o lamento em algo concreto na sua vida e começar a culpar a Deus e distanciar de Deus por causa das dificuldades. Enquanto você lamenta com Deus, você ainda está falando com Ele, não é verdade? O dia que você despreza Deus e abandona, que virou o problema, né? Então, vamos pensar nisso. Aí vem a resposta de Deus, do versículo 5 até o versículo 11. Olhem as nações, contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creio, se lhe fosse contado. Estou fazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha contra a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria sua própria justiça, promove a sua própria honra, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais velozes que os lobos no crepúsculo, sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar, todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam com o vento no deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia, e menosprezam os reis e zombam dos governantes e riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam, pois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força, né? Então, assim, a gente vê aqui que Deus está falando pro profeta, mas eles fizeram tudo errado. E porque eles fizeram tudo errado, eu vou mandar um povo impetuoso para castigar vocês. Eu vou mandar um povo, uma coisa ruim para vocês, mas isso vai fazer parte da minha disciplina sobre a vida de vocês. Eu vou mandar um vírus que vai assolar o planeta Terra para que você aprenda como uma multa na sua vida a se converter dos seus maus caminhos. É interessante, né, pessoal, que no meio desse povo ruim e errado de Israel,
E sempre fala sobre um remanescente. O remanescente de Deus que continua fiel na fidelidade, na devoção ao Senhor. Somos nós. Essa pandemia não foi feita para nós. Essa pandemia foi feita para o mundo que se desviou e abandonou de Deus. E Deus está tentando trazer essas pessoas de volta. A pandemia é como se fosse o povo da Babilônia vindo para cima. Poxa, Deus, você vai usar um vírus, um bicho do mal que causa morte nas pessoas? Você vai usar um bicho desse? É mais ou menos isso que Deus está falando. Deus está usando a pandemia para ver se as pessoas se voltam para Deus, né? E aí, do versículo 12 em diante, a gente tem a segunda queixa o segundo lamento do Abacuque. Aí ele fala a segunda queixa de Abacuque. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha eterna, ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo? Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém? O inimigo puxa todos os anzóis e apanha em sua rede, e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande desconforto e desfrutas da iguarias. Mas continuará ele firme, esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tornarei a posição sobre a muralha e guardarei para ver o que o Senhor dirá e que resposta terei à minha queixa. Então essa é a queixa de Abacuque. Ele está falando assim, poxa Deus, você vai usar um povo pior do que o nosso para nos ensinar? Né? É interessante isso, né? Deus usou um povo pior do que o povo de Israel para ensinar eles, para disciplinar eles, né? Usou uma coisa ruim para ensinar eles. Mas é interessante também que o começo desse bloco, do versículo 12, ele fala, Deus, tu és eterno, tu és santo, tu nunca morrerás, né? Então, de uma certa maneira, mesmo em forma de pergunta, o profeta está exaltando a santidade de Deus, está falando sobre a santidade, a eternidade, o poder de Deus, né? O poder, as qualidades de um Deus vivo, poderoso, eterno, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, né? Aí a gente vem no capítulo 2, né? E o capítulo 2, ele fala, ele vai trazer o capítulo 2 assim, a vida para os fiéis e a aflição para os ímpios. Então, se você é fiel, você vai receber a vida. Se você é infiel, você vai receber a aflição, né? Então, do versículo 1 ao 5, no 1, ele fala, né? Tem um comentário do MacArthur que ele fala assim, que o Abacuque, ele se torna um sentinela, aquele cara que fica em cima do muro para avisar as pessoas que os inimigos estão chegando. É aquela palavra que eu falei para vocês uma vez, chamada, que as Bíblias mais antigas chamam de atalaia, né? O atalaia é aquele que fica no muro para avisar as pessoas, para advertir as pessoas. Pessoal, se prepara que está vindo um mal, né? Seria aquele médico chinês que morreu querendo avisar as pessoas sobre o vírus e ele morreu e não deixou com que a informação se propagasse. E por isso que a gente passou por um tempo tão ruim. Por quê? Porque aquele que queria avisar foi morto para não causar pânico, né? Então, assim, nós precisamos entender que o Abacuque ele está nesse ponto de aguardar a resposta do Senhor. E isso tem um sinal muito importante do profeta também. Eu creio que quando a gente lê esse versículo, ele fala assim, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Isso é muito importante, pessoal. Sabe por quê?
Porque nós somos pessoas muito impacientes. Nós oramos uma vez e já queremos que Deus responda as nossas orações. Só porque você orou. Poxa, Deus, mas eu orei. Eu orei ontem na hora do almoço e você ainda não me respondeu. Fala sério. Você entende? Nós somos muito impacientes. Muito impacientes. Eu fiz umas contas aqui na minha cabeça. Eu acho que eu demorei 16 anos para ver a minha mãe buscando a Deus com todo o coração dela. E hoje ela parece que é mais crente que eu. Então, assim, a gente tem que ter paciência. Nós somos muito impacientes, muito impetuosos. A gente quer as coisas assim muito rápido, né? A gente não quer mais fazer comida, a gente quer botar no micro-ondas e sair com ela pronta, né? Então nós somos uma geração muito acelerada. A gente quer as coisas para ontem, principalmente os orientais. Os orientais são muito apressadinhos, né? Talvez por isso que come peixe cru, né? Come peixe cru porque tá com tanta pressa que come peixe cru, né? Não, brincadeira. Mas eu penso assim, né, que nós precisamos ser paciente também. Se você está perguntando para Deus, você tem que esperar Deus responder, né? Nada contra as mulheres, tá, pessoal? Mas às vezes as mulheres são mais impacientes que os homens. O marido tá lá, né, nervoso. Fala, o que é? Fala logo. Fala o que você quer. O que tem, o que você tá passando na tua cabeça? Né? Porque é uma qualidade dos homens e das mulheres, né? Quando o homem entra numa dificuldade, ele entra na caverna, ele fica pensando, né? Porque ele não consegue pensar direito. A gente tem muitas caixinhas, né? A mulher não, ela consegue encaixar todas as caixinhas e funcionar bem, pensando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então ela não entende que o homem não consegue resolver as coisas tão rápido, né? Então ela fica pressando o homem. Vai, vamos, resolve, né? Então, assim, cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos, né, pessoal? Mas eu penso que muitas vezes nós somos impacientes em nossas orações, né? Ah, Deus, mas eu já orei uma semana e nada aconteceu. Você vê que você quer controlar Deus quando você faz isso? E eu achei muito interessante um comentário que ele falou assim: quando você confia em você mesmo, você é um idólatra. Olha que coisa mais maluca, né? Olha o poder dessa frase, pessoal. Quando você confia em si mesmo, você é um idólatra. Por quê? Porque você deixou de confiar em Deus. Você começou a confiar em si mesmo. Você trocou Deus pelo eu. Você pegou a palavra Deus e tirou a letra D e a letra S. Ficou só eu. Então, quando você confia em si mesmo, você se torna um idólatra. É pesado essa frase, né? Parece meio rude demais, mas quando o comentarista, eu li o comentário, eu falei assim, não, esse cara exagerou. Mas depois eu fiquei pensando, sabe? Toda vez que você confia em si mesmo, você está sendo idólatra, porque você não está confiando em Deus. Você trocou Deus por você mesmo. Você trocou o senso de Deus pelo bom senso que você acha que você tem. E isso é algo importante que nós precisamos avaliar nas nossas vidas, né? Nós precisamos avaliar isso, né? Então, quando esse capítulo 2 ele começa, e ele trabalha essa questão, né? Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está esvainecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória. O ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura da morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e junta para si todos os povos. Mas não esqueça disso, pessoal. Mas o justo viverá pela sua fidelidade no Senhor. O justo viverá pela sua fé no Senhor. Né? Aguarde pacientemente.
Desenvolva esse lado paciente nas suas vidas, né? Quando eu era bem jovem, eu pensava assim, puxa Deus, eu queria ser mais paciente. Quando eu falei para Deus assim, Deus, eu queria ser mais paciente. Deus falou assim, então eu vou te ensinar. Vai lá e compra uma orquídea. Aí eu fui lá e comprei uma orquídea, né? A orquídea, geralmente, ela dá flor uma vez por ano. Uma semana de flor. Isso se você cuidar dela o ano inteiro. Então, para você cuidar de uma orquídea, você tem que ter paciência. Não adianta você acabou a flor, jogar ela ali na sua varanda e deixar ela tomando sol e achar que daqui a um ano vai ter flor. Não, ela vai morrer, né? Então eu penso que a orquídea, ela foi para mim um ensinamento de Deus. Deus falou assim, você quer ser paciente? Vou te ensinar. Compra uma orquídea. Eu comprei uma orquídea, né? Eu lembro que eu fui no Ceasa comprar uma orquídea. Aí eu falei assim, bom Deus, então vamos lá, vamos comprar uma orquídea. Eu lembro que eu vi uma orquídea linda, falei, nossa, é essa. Vou começar por essa, né? Aí eu falei, tio, quanto custa essa orquídea? Ele falou assim, R$ 350. Eu falei, não, a gente tá no Ceasa, tio, aqui é preço de atacado. Ele falou, então, esse é o preço de atacado. Eu falei assim, o senhor não tem uma de R$ 10? Eu quero começar, mas eu não quero começar tão caro, não. Aí o tio me deu uma dendróbio, né? Aí eu peguei uma dendróbio e levei para casa. Aí eu cuidei dela, acabou a flor, eu cuidei dela. Toda semana eu cuidava dela. Aí sabe o que aconteceu? Nasceu um brotinho, né? Dentro da botânica a gente chama isso de cake, né? Que é um bebê. Nasceu um bebê do lado. Aí eu tirei o bebê e replantei. Aí eu tinha 2 orquídeas. Aí eu fui crescendo, fui aumentando, aumentou os cakes, fui colocando. No ano seguinte eu tinha 4 vasos e eu tinha um monte de flor que durou só uma semana. Mas eu lembro que quando abriu a primeira flor que eu cuidei dessa orquídea, Deus falou assim, isso é ter paciência. A coisa vem quando eu mando, não quando você manda. O que você tem que fazer é ser paciente e fazer a tua parte. Quer cuidar dela todos os dias, quer ver se ela está tomando sol direitinho, se ela está bem hidratada, se ela está crescendo, se ela está reproduzindo. Eu vou dar a resposta. Nós somos muito apressados, pessoal. A gente tem que aprender a ser mais paciente, né? Nós não precisamos ganhar tudo de uma vez, né? Se você tentasse ler a Bíblia toda de uma vez, você não ia conseguir. Às vezes, quantas pessoas desistem quando falam, vou ler a Bíblia toda. Aí quer ler a Bíblia toda em uma semana. E desiste. Por quê? Porque você é impaciente. Nós somos impacientes. Vamos lá. Aí então, do versículo 6 até o 20, dentro dessa segunda resposta de Deus, ele vai falar da aflição para a adoração. Esse é o tema que ele traz para esse grupo de versículos, né? Então ele fala assim, todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria. Ai daquele que amontoa bens roubados. É interessante que aqui eu vou fazer uma coisa diferente, mas é o tema desse bloco, do 6 ao 20, né? Mas do 6 ao 20, ele traz aqui 5 ais. O que é o ai, né? O ai não é uma palavra mineira, não. O ai, né? Não. O ai que ele está falando aqui é ai de você, sabe assim? Na verdade, essa é a expressão. Ai de você que faz isso, porque você vai sofrer as consequências. Então, ele fala sobre 5 ais. Então, do versículo 6 a 8, ele fala do ai, que é o acúmulo daquilo que não é seu. Todos esses povos um dia rirão. Ai daquele que amontoa, olha só, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará? Não se levantarão, de repente, seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Então, aquele que fez vítimas vai se tornar vítimas daqueles que vão fazer ele sofrer. Então, assim, é um ai daqueles que acumulam em suas casas aquilo que não é teu.
né? Então não fique pegando coisa que não é teu. Isso é mais para aqueles pessoal que trabalha com comércio, que faz comércio injusto, né? Para tomar esse cuidado. Depois ele vai trazer o ai daqueles que juntam bens mal adquiridos. Não adianta só você ter bens, mas você não pode ter bens mal adquiridos. Daí ele diz assim, do versículo 9 ao 11. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, ele vem envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiro. Então, assim, ai daquele que junta bens mal adquiridos, né? Então, assim, por isso que eu falo, né? A gente precisa viver uma vida de santidade, viver direitinho, né? Viver de uma forma que corresponde com o correto, o que é certo. Eu sei que você deve pensar assim, pastor, mas não é justo a quantidade de imposto que eles impõem sobre nós e eles nem dão tudo aquilo que a gente paga como imposto, né? Às vezes, a gente olha para o sistema financeiro da nossa vida e a gente acha injusto. Realmente, pessoal, mas a gente tem que manter a nossa vida limpa perante Deus e também perante a sociedade. Espiritualmente corretos e fisicamente corretos também, né? E pensar dessa forma. O terceiro ai, então, é aquele que edifica a cidade com sangue. O versículo 12 diz: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Caso não venha o Senhor dos Exércitos, que o trabalho dos povos seja só para satisfazer fogo, que as nações fadiguem em vão, né? Então ele está trabalhando essa ideia de quê? De que não se levanta um projeto matando outras pessoas, né? Ou fazendo justiça pela sua própria mão, né? A gente não pode edificar ou erguer alguma coisa fazendo mal para outras pessoas. O quarto ai vai do versículo 15 até o 17, que ele fala, eu coloquei assim, né? Que eu entendi assim, ai daquele que envenena seu companheiro. Olha só, ele diz assim: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também. Exponha-se a taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua própria glória, né? Então ele está falando aqui, na verdade, né? Que eu entendo assim, né? Que aquele que envenena o seu companheiro para o seu próprio bem, só para desfrutar do seu próprio bem. Às vezes a humanidade ela trata assim, né? Ela fala, não vou ajudar esse aí não, porque eu quero ver ele sofrer as consequências. Ou contemplar o castigo do outro, né? Então eu penso assim que nós temos que tomar cuidado com essa não pensar o mal do nosso próximo, mesmo que ele mereça, não pensar mal do nosso próximo. Não estou falando aqui que a gente tem que ser bobo e deixar as pessoas sem a justiça, né? Eu acho que se a situação exige que a justiça humana seja feita, tem que ser feita, né? Mas você não pode ficar torcendo para que uma pessoa se arrebente só para você dar risada dela e falar, eu falei para você que ia dar errado e deu tudo errado e agora você está aí sofrendo as consequências, né? Ai daquele que envenena seu companheiro. E por último, o último ai, ele fala, ele é contra aqueles que criam deuses falsos. Veja só comigo o versículo 18. Ele diz assim: de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina as mentiras? Pois aquele que faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira.
O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Então é uma palavra, ai daqueles que constroem ídolos, ai daqueles que constroem coisas para serem veneradas, né? E aí eu penso, sabe? Uma coisa que eu penso assim, uma vez eu estava conversando com um publicitário, né? Eu acho assim, as pessoas que fazem propaganda, que trabalham com essa parte de propaganda, na verdade, elas estão fazendo o quê? Elas estão criando um meio de comunicar uma coisa para as pessoas, transformarem aquilo num Deus na vida delas. Você entende? Por exemplo, você faz propaganda de um carro, né? A minha irmã já caiu nessa, né? A propaganda foi tão bem feita, que ela largou as coisas dela e foi lá na Mitsubishi e comprou um carro para ela. Aquele carro da propaganda. Então, às vezes, a publicidade, ela traz esse conceito de que, através do seu trabalho, você vai transformar uma coisa em um Deus. E aí aquelas pessoas vão venerar aquilo ali, vão dar dinheiro para aquilo ali, vão dar tempo para aquilo, vão ficar pensando naquilo ali, né? Às vezes as propagandas, elas trazem esse conceito de vender deuses para as pessoas, né? Pessoal, não estou falando mal dos publicitários, né? Não estou falando, a gente usa o conceito do pessoal da publicidade, né? Inclusive, nos nossos cultos, os cartazes do culto de domingo têm ficado tão bonitos, né, pessoal? As pessoas veem aquele cartaz e sentem vontade de assistir o nosso culto. É muito legal isso, pessoal, né? Então, acho que a gente tem que ter essa ideia de divulgar, sim, mas tem que tomar cuidado para não transformar em um Deus, né? Eu acho que algumas igrejas viraram deuses para as pessoas, né? E algumas coisas se transformam em Deus. Ai daquele, aí eu penso, né, pessoal? Ai daquele que transforma uma coisa em um Deus, né? É você pegar uma coisa feita pela mão humana e falar assim, ô, desperta aí, fala comigo, né? Por quê? Porque você está transformando em um Deus. Vamos prosseguir. Nossa, já é 11h05. E a gente já está no capítulo 3, já vai acabar. Então, o capítulo 3, então, ele vai trabalhar a ideia da oração do Abacuque. Agora a gente vai ver que o Abacuque, ele intercede pelo povo. Então, ele fez um lamento, Deus respondeu. Ele fez outro lamento, Deus respondeu. E agora, então, já que racionalmente, na discussão, o profeta não ganhou, então o profeta resolveu orar. Isso é bom, né, pessoal? A gente tenta racionalmente resolver as coisas, não deu, ora. Né? Hora que melhora. Eu gosto dessa frase, né? Hora que melhora. Né? Então, assim, nós precisamos ter essa capacidade de entender o poder da oração, né? Então, sempre que tem uma dificuldade, vamos colocar em oração. Vamos orar, né? Vamos orar por aqueles que sofrem, vamos orar por aqueles que estão doentes, vamos orar por aqueles que estão passando por dificuldade. Talvez essas dificuldades sejam uma disciplina, um ensinamento para as pessoas se corrigirem e voltarem para Deus, mas nós temos que orar e buscar o Senhor. A oração, ela é muito importante, né? Então vamos lá. O versículo 1 e 2 é a invocação do profeta. Ele diz assim: a oração do profeta Abacuque e uma confissão. O Senhor, ouvi falar da sua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em sua ira, lembra-te da misericórdia. Então, essa é a invocação do profeta. O profeta está falando, Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso, né? Que o Senhor faça aquilo que você já fez, né? O seu poder se manifeste aqui no meio de nós. Aí do versículo 3 até o versículo 15, a gente vê aqui um relato dos grandes feitos de Deus. Ele fala assim: Deus veio a Temã, o santo veio ao Monte Parã,
A sua glória cobriu os céus e o louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou, fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via aflição nas tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavas era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar a tua fúria? Que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com teus cavalos e com teus carros vigorosos? Preparaste o teu arco e pediste as muitas flechas. Fendeste a terra com os rios, os montes viram e contorceram torrentes de água, e desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam as suas moradas diante do reflexo das suas flechas voadoras, diante do lampejo, da sua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder na nação ímpia, e tu desnudaste a cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas, lhe atravessaste a cabeça quando seus guerreiros saíram como um furacão para espalhar o maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com seus cavalos, agitando as grandes águas. Então a gente vê que esse bloco aqui, ele traz, né, a mão de Deus sobre a injustiça do povo. Mas mesmo tempo a gente vê no versículo 13 que Deus sai para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, né? Mas ele esmaga aqueles que são ímpios. Então, isso traz para nós a ideia de que aqueles que fazem mal receberão aflição e aqueles que vivem fiéis a Deus serão salvos e abençoados, né? A revelação, Deus faz aqui uma autorrevelação dele mesmo através da oração do profeta Abacuque. E para terminar, a gente vê do 16 em diante, ouvi isso no meu íntimo, né? Essa última parte é a expectativa e o júbilo de fé do profeta. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como de um servo e faz-me andar em lugares altos. Mas o mestre de música, os seus instrumentos de corda, né? Então a gente vê aqui que o Abacuque, ele mostra a sua fé, mostra a sua confiança no Senhor em meio às péssimas circunstâncias em que são previstas para o povo de Israel, né? Apesar das dificuldades, apesar das tempestades, apesar das coisas infrutíferas da vida, apesar da falta de bênção, apesar do silêncio de Deus, apesar das doenças que nos afligem, a minha fé está no Senhor. E no Senhor eu exultarei e mais, me alegrarei. Quem aqui está alegre na pandemia? Eu tô. Parece estranho, né? Mas assim, em meio à pandemia, nós olhamos uma circunstância de calamidade no nosso país. Mas quem está aqui alegre? Porque reconhece o seu Salvador e o seu Senhor. Somos nós, né? Nós estamos alegres. Parece até uma coisa irracional.
você ficar alegre num tempo tão difícil da humanidade. Mas eu creio, pessoal, eu creio que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam as suas forças no Senhor, serão como os pés do servo que faz andar nos lugares altos. E esse versículo aqui, pessoal, tá num livro que mudou a minha vida, né? Um livro que mudou a minha vida. Eu não lembro como chamava o autor, é uma mulher chamada Hannah alguma coisa. O livro se chamava Os Pés da Corça nos Lugares Altos. Um nome estranho, né? Mas essa mulher, ela passou por muita dificuldade na vida dela. E ela tinha ela tinha um defeito físico. Um pé era maior que o outro, assim, sabe? Um pé era maior que o outro. E esses servos da montanha, eles têm isso, um pé é maior que o outro, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, por que o bicho nasceu defeituoso, né? Não. Porque quando você vive numa montanha que ela tem um piso inclinado, quando um pé é maior que o outro, você está sempre estabilizado. Olha que interessante, né? Porque quando você vive num lugar inclinado, o pé mais curto fica mais alto e o mais longo fica no mais baixo. E o seu defeito se torna uma virtude, porque diante de uma dificuldade, você estabiliza a sua vida e você cria agilidade na sua vida por conta de um defeito que você acha que você tem. Isso é muito interessante, pessoal. Você pensar que você fala assim, poxa, mas por que eu sou tão tímido? Poxa, mas por que eu não sei falar que nem o pastor lá na frente? Poxa, mas por que eu não sei tocar instrumento? Eu não canto bem que nem aquele outro lá? Poxa, por que eu não tenho tanto dinheiro que nem aquele outro lá? Tudo aquilo que nós entendemos como defeito nas nossas vidas, na verdade, são instrumentos do Senhor, é uma maneira que Deus te fez para que você possa suportar as dificuldades da vida e continuar lutando pela glória do Senhor e pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então não reclame. Não reclame porque você não tem dinheiro. Não reclame porque você não sabe cantar. Não reclame porque você não sabe falar na frente das pessoas. Não reclame porque você não está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. Não reclame porque você queria estar fazendo outras coisas e você não pode. Não reclame porque você quer ir na igreja, mas não pode. Não reclame, não reclame. Porque tudo isso são circunstâncias que foi assim que Deus te fez, foi assim que Deus te formou. Existe um propósito maravilhoso na sua vida, do porquê você é assim e do porquê você está passando por isso na sua vida. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uva nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento, nas lavouras, mesmo sem ovelhas no curral, mesmo sem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que Deus seja a nossa salvação. Que você possa olhar para a coisa certa. Que os seus olhos estejam fixos na eternidade e não nas circunstâncias momentâneas. Quer andar sobre as águas? Quer andar sobre as águas? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Quer andar sobre as águas? Não tire os olhos de Jesus. Você vai continuar sorrindo. Você vai continuar alegre. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Muito bem, pessoal. Abacuque é um livro fantástico. Glória a Deus. Alguém aqui quer fazer algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa interessante? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo que faz milagres no nosso meio. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque em meio às dificuldades, em meio a um tempo de falta, um tempo de dificuldade, de isolamento, de falta de produção, a economia do Brasil indo para baixo, por água abaixo, Deus, o Senhor nos dá a alegria de estar na Tua presença e de viver conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido a nossa força diária.
Obrigado, Senhor, pela irmã do Paulo, que já está em casa, e que o Senhor esteja restaurando a saúde dela por completo, Deus. Colocamos mais uma vez aqui a vida da tia Elisa nas tuas mãos também, que o Senhor esteja restaurando ela por completo. E colocamos a vida do Luiz Carlos, pai do Lucas, Senhor, que está esperando um transplante de coração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça brilhar a tua luz, que o Senhor faça a tua vontade, Pai. Nós clamamos a ti, Senhor. Ouve a nossa oração sobre a vida do Lucas, Senhor, que ele possa experimentar uma provisão divina do Senhor sobre a vida dele. Pai, nós te pedimos, nós clamamos a ti, que a tua mão seja sobre ele e a sua família, que eles aprendam a descansar no Senhor e confiar no Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, pelas nossas vidas. O Senhor continue a derramar sobre nós da tua graça e do teu amor. Oramos, agradecidos, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe e até amanhã. Para quem for entrar, amanhã 10 horas, tá? Não é 8 horas, 10 horas, que 8 horas eu tenho reunião, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.